E vamos lá para o capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje estaremos falando no capítulo 5 sobre o sacrifício pelos pecados ocultos. Como Deus é detalhista, né? Ele pensou em tudo, em cada detalhe. Então vamos meditar no capítulo 5, onde vai falar sobre o sacrifício pelos pecados ocultos. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós temos que estar firmes nesse propósito de ler a Bíblia de capa a capa. E vamos lá, vamos meditar na palavra. Você está firme no propósito? Então vamos lá. Não vamos parar, não vamos desistir, vamos avançar. Sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia do que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, como que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. O povo de Deus é chamado a manter a sua palavra, ainda que seja difícil cumpri-la. Jesus alertou contra o juramento no sentido de fazer votos ou promessas, quando disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Nossas palavras devem ser suficientes. Nós não precisamos ficar jurando para tentar reforçá-la. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Todo o sistema do sacrifício não poderia ajudar em nada o pecador, a menos que a oferta fosse trazida como atitude de arrependimento e disposição para confessar o pecado. Por causa da morte de Cristo na cruz, não precisamos hoje sacrificar animais. No entanto, a confissão é fundamental, porque demonstra a consciência do pecador, reconhecendo a santidade de Deus, a humanidade perante ele e a disposição para deixar o pecado. A morte de Jesus será de pouco valor se não se arrepender, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado, que pecou uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a tua mão não alcançar o que basta para gado miúdo, então trará por expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outro para o holocausto. E trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado expingirá sobre a parede do altar. Porém, o que soberjar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. E a expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio
por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação de seu pecado, que pecou em algumas dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda de mais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e se lhe há perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados da ignorância. Tem também. E se alguma pessoa pecar e fazer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem manchas de rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação de seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpada ao Senhor.